Olá, nesse vídeo vamos apresentar a física moderna e o mundo dos espíritos. Ou por outra, o que a ciência e a física moderna tem a nos dizer a respeito dos mundos dos espíritos e das grandes verdades espirituais. E para tratarmos esse tema tão interessante, vamos destacar alguns eventos históricos. Usando uma linha do tempo, vamos começar com o lançamento por Allan Kardec do Livro dos Espíritos. O livro apresenta a existência, ou ratifica, reforça, clareia a existência de Deus, a existência dos espíritos, mostra a lei de causa e efeito, ou a lei do karma, mostra a lei de evolução, mostra o que existe da justiça divina nos eventos e nos fatos que ocorrem no nosso dia a dia, apresenta a relação de matéria e espírito com uma clareza impressionante, fala do fluido universal, que podemos dizer que hoje em dia está em voga na ciência o estudo dessa essência, origem de toda a matéria que existe no universo, e por aí vai. Destacamos também que esse livro mostra a existência dos mundos habitados inteligentes extraterrestres. É a primeira doutrina, ou a primeira, vamos dizer, religião, vamos assim dizer, que nós chamamos de doutrina espírita, mas é a primeira movimento religioso que atesta de início a existência dos seres extraterrestres, muito claramente. Mas, adiantando a conversa, vamos para 90 anos depois, um pouco menos, o lançamento do livro Nosso Lar, onde o espírito de André Luiz psicografa por meio do famoso médium Chico Xavier as suas experiências após a sua morte ou desencarne. E esse livro tem um fato interessante, ele causou surpresa até entre as lideranças espíritas da época. E nós vamos comentar logo mais à frente por quê. E entre esses dois eventos que destacamos, claro, houve movimentos espiritualistas, não espíritas, que fizeram também a sua parte. Nós temos o lançamento da Teosofia com Helena Petrovna Blavatsky, a apresentação de Yogananda, principalmente no início do século XX nos Estados Unidos, causou também muito alvoroço, grandes espíritas e espiritualistas fazendo coisas impressionantes diante do mundo, e vem aí uma pergunta. E a famosa ciência, que teve avanços impressionantes também no século XX, por que ela não falou nada? Se é que ela não negou categoricamente, ou seja, não comprovou que não existe, também não falou nada a respeito da possibilidade de existir. E é essa a pergunta. O que a ciência realmente descobriu nessa época que teria alguma coisa, uma possibilidade de dizer alguma coisa a respeito das verdades espirituais? Vamos atestar, estamos adiantando, que houve sim muita informação, elas só não foram identificadas, não foram relacionadas. Para isso, vamos trabalhar com as informações apresentadas pela física quântica, por meio de Max Planck, e claro, como não podia deixar de ser, as informações do famoso físico, prêmio Nobel, Albert Einstein, na sua relação que ele apresenta entre matéria e energia e relatividade. E já podemos destacar logo de cara que entre esses eventos tem um intervalo de tempo de mais ou menos 43 anos. E deste tempo das grandes verdades da ciência também em relação ao nosso lar. Parece, já dá para ver assim, olhando já de um prisma maior, de um ângulo maior, que a ciência moderna dá a entender que preparou a humanidade, dando bases científicas concretas para o entendimento do nosso lar e das verdades espirituais que estão em voga até hoje. Mas vamos em frente. Então temos o Livro dos Espíritos, como nós já comentamos, né, com as suas informações, mas que dava uma ideia, pelo menos à época, numa leitura assim superficial, como a maioria das pessoas fazem, de que os espíritos eram seres etéreos, que a maioria dos seres estavam num ambiente de luz, ou então num ambiente trevoso, mas nada de forma, nada de coisas assim, vamos dizer, próximas ao mundo físico como entendemos. Aí vem, quase 90 anos depois,
André Luiz, com essa psicografia feita por Chico Xavier, descrevendo o mundo dele desencarnado como um mundo mais avançado, mais evoluído. Havia seres que volitavam ou voavam, mas também com muita coisa concreta. Havia templos, palácios, praças, casas, computadores, jardins, muitos lugares paradisíacos, mas existiam de verdade oceanos, peixes, pássaros, etc. Isso deu bastante o que falar até entre os espiritualistas. Como assim um mundo concreto? Mas vamos em frente. Max Planck, por meio da física quântica, mostrou, num intervalo entre esses dois grandes eventos espirituais, a famosa fórmula dos corpos negros, ou da radiação dos corpos negros, onde ele afirma que energia é igual a uma constante H, a famosa constante de Planck, vezes a frequência. E poucos anos depois, Albert Einstein, usando inclusive a fórmula de Planck, deduz que energia é igual a massa vezes o quadrado da velocidade da luz. Essa fórmula fantástica que mostrou a reversibilidade ou a identificação da massa com a energia, dizendo que não passam de estados da mesma coisa. E uma pergunta, claro, o que isso tem a ver? Vamos mostrar qual é a relação entre eles, ou pelo menos dar uma base de uma possibilidade de explicar, pelo menos por meio da ciência moderna, as informações espirituais que estão dos dois lados do nosso vídeo. Então, de um lado, temos informações apresentadas pelo espírito André Luiz, psicografadas pelo médium Chico Xavier, que descreve esses mundos, como já comentamos, onde, por exemplo, há casas, famílias reunidas em torno de uma mesa para uma alimentação frugal, mas ainda assim uma alimentação física, pessoas indo ao banheiro. A dona da casa, por exemplo, conquistou a casa por meio de um trabalho duro, realizado. É um trabalho espiritual, porém, foi trabalho. Casas com ruas, shopping centers, locais de compra, praças, teatros e assim por diante. Havia até uma jovem que não queria ficar naquele mundo, queria voltar para a Terra. Coisas ao mesmo tempo elevadas, mas com muita coisa material também. E do outro lado, do lado da ciência, temos aí essas equações já comentadas. O grande professor de universidades e também formado na Unicamp em astrofísica, mas também médium e ufólogo Laércio Fonseca, tem divulgado nas redes sociais e principalmente no YouTube uma relação profunda entre a ciência moderna e a espiritualidade, pouco mencionada, pouco citada por outros autores e por outros divulgadores de realidades, seja científicas ou espirituais. Ele usa o raciocínio do grande físico de Broglie, que começou como historiador, mas acabou ganhando o Prêmio Nobel de Física, para usar ele de base para a nossa relação ciência e espiritualidade. De Broglie pegou as duas equações aí que temos à esquerda e pura e simplesmente igualou-as, ou seja, já que tudo é energia, podemos dizer que massa vezes o quadrado da velocidade da luz é igual a constante de Planck vezes F. E passando a constante da luz para o lado da direita, isolando a massa na equação, temos que massa é igual a uma constante H sobre C2 vezes a frequência. Pegando o H sobre C2 e dizendo que ela é uma constante, temos que a massa é igual a K, né, uma constante K, que foi extraída, né, da equação, vezes a frequência. Ou seja, a massa ela não é só energia, mas ela varia em função de frequência. Vamos aproveitar, isolando essa equação simplificada, saído do raciocínio tanto do professor Laércio Fonseca, com base na equação do famoso físico Louis de Broglie. Dando o quadro claro para podermos ver melhor, o professor Laércio Fonseca, usando o raciocínio, já que massa pode ser expressa em função de frequência, e massa, ela também é energia, assim como a energia luminosa da luz pode ser dividida em 7 espectros, em 7 cores, assim como a energia do som
pode ser dividido em 7 notas musicais, a massa também teria ela mesma 7 frequências básicas, 7 padrões básicos aonde ela possa se expressar. E toda a matéria que estamos vendo, que vamos batizar de F3 como frequência específica do universo físico que nós estamos vendo, que expressaria uma massa 3, nada mais é do que a famosa energia ou matéria bariônica, que é o universo que vemos físico ao nosso redor. Mas que haveria também outras frequências aonde o universo se expressa como matéria. Então, acima do plano físico ou da matéria física, teria uma matéria, uma realidade, umas massas da frequência F4, onde no caso da Terra seria uma Terra inteira que envolve e engloba a Terra física, de frequência F4. Acima dela uma F5, cada vez mais sutil, porém uma Terra ainda, uma F6, uma F7, e até aí é onde nós podemos afirmar que conhecemos. Estamos começando com F3, apenas para guardar o raciocínio ou aproximar o raciocínio das frequências que poderiam ser entendidas pela física com as informações espirituais, que dizem que são mais ou menos essas as frequências que existem, onde se estabilizam realidades nos planos espirituais. E cada uma delas teria um nome, que depende muito da linha espiritual que se entende, que o próprio professor Laci Fonseca também fala de uma outra um pouco diferente, mas seriam esses nomes aí, umbral, superior, ascensionados e divinos. E aonde a frequência não seria F3, ou seja, tudo que não é F3, nós podemos chamar de planos espirituais, porque não são visíveis para nós, por causa da diferença de frequência. E como as cores do arco-íris, elas estariam sendo divididas e variadas, notando já, destacando que, notem que não há não há uma linha divisória clara. Há sim as cores azul, vermelho, amarelo, etc. Há sim as frequências bem definidas, bem conhecidas, porém há nuances entre uma cor e outra, onde a fronteira não é muito clara. E também temos a F1 e a F2, que são chamadas trevas e abismo. Por isso chamamos a frequência do plano físico de F3. Esta divisão que nós apresentamos tem a vantagem, ela difere, claro, da do professor, mas tem a vantagem de casar melhor com as informações espirituais recebidas. E como nós já comentamos, tudo que não é da frequência F3 pode ser considerado plano espiritual, de maneira que tem frequências até abaixo das nossas, ou seja, existem terras dentro da Terra física, mas que estão em frequências diferentes. Por isso não adianta cavar a Terra e buscar nada. Sendo F3, você só vai encontrar matéria F3. Teria que haver uma diferença de frequência, entrarmos nas frequências diferentes para entendermos, ou vermos, ou percebermos esses mundos. De forma que estaríamos aqui na Terra, né, como uma boneca matriosca que está sendo mostrada aí no vídeo, uma dentro da outra, apenas diferenciadas pela frequência. E também, acompanhando o raciocínio, notem que já destacamos que não há uma diferença clara, uma linha clara entre as cores. Não se sai do vermelho para o amarelo imediatamente, ao laranja, há tons que vão chegando de uma cor para a outra. Ou seja, as cores estão definidas, porém as nuances também existem, ou seja, os mundos vão se sutilizando, eles vão elevando-se de patamar, vão ficando em frequências mais elevadas, e no caso do plano famoso do nosso lar, ela estaria num limite próximo às zonas superiores, mas ainda poderia ser considerado umbral. E neste plano do nosso lar já existe, claro, mais tecnologia,
mais sutilidade, o pensamento lá já é mais sensível, ela já atua sobre objetos, pode-se plasmar coisas, dependendo do nível do ser que está lá. Porém, tecnicamente, até onde sabemos, ainda é considerado umbral. O próprio professor Laércio Fonseca chama de penumbral, mas os termos dependem de cada um. É só para mostrar que existem nuances. E lá mais lá para cima, né, por exemplo, nos ascensionados, a sutilização, a elevação, a sublimação, não dá para a gente dizer ou descrever o mundo como ele seria, mas há muito mais luz. Dizem que ainda há cidades, mas elas são de uma luminosidade, de uma sutilidade difícil de descrever e uma beleza ainda inimaginável. E assim por diante. O divino, então, já dá para imaginar que é de difícil descrição. E entre esses planos, destacamos a sutilidade de novo. Então, existem outras, ou dizer, terras ou frequências intermediárias, onde existem povoados, aglomerados, etc. Varia muito, mas podemos dizer que cada frequência ou cada tom desse haveria uma realidade espiritual que poderia ser percebida ou vivida. Mas as principais cores é onde estaria a maior parte das realidades. Espera aí, então a Terra, tem terras dentro da Terra, quer dizer que temos terras embaixo, temos terras em cima, nós estamos um pouco abaixo do meio delas, mas como é que é isso? Se eu, daqui da Terra, quando eu olho para cima, eu não vejo um monte de terra, não estou soterrado em nada, eu vejo o céu azul e o sol radiante no horizonte. Como é que isso poderia acontecer? Nós já comentamos. Mas vamos reforçar o raciocínio. A matéria que estamos vendo é toda a matéria que está numa determinada frequência. Nós só interagimos com ela. Assim como uma rede ou uma antena de radiodifusão que nós colocamos aí embaixo à direita, se nós colocarmos uma rádio, essa rádio ela está, por exemplo, sintonizada numa partida de futebol. E do lado dela, podemos botar do lado mesmo, podemos estar numa outra frequência assistindo ou escutando ópera. As duas realidades elas coexistem. A antena de radiodifusão ela transmite uma infinidade de informações, realidades e eventos, só que em frequências diferentes. Elas coexistem. Depende do rádio captar a frequência que lhe interessa. Esse raciocínio serve para, como energia, que é uma energia eletromagnética, a onda do rádio, usar um raciocínio idêntico para mostrar que o que estamos vendo, nós estamos interagindo com a frequência que casa com a frequência F3. Porém, há pessoas que estão, vamos dizer, na frequência F4, que só percebem um Sol, vou repetir, um Sol, na frequência F4. Eles não percebem F3. E subindo e sutilizando, tem F5 e por aí, e assim vai. Frequência sobre frequência. Muito interessante e prova que, ou pelo menos o raciocínio demonstra que é possível a coexistência dentro da mesma frequência vibratória. Temos até agora sobre os planos vibracionais, vamos dar um passo à frente. E o nosso vizinho Marte? Esse planeta maravilhoso que já lançamos sondas, satélites, há pelo menos 3 robôs passeando, rodando em Marte agora, vasculhando a Terra, e até agora não achamos nada. Cadê os seres de Marte? É um planeta muito parecido em termos de constituição física, proximidade, temperaturas, e a parte científica não acha nada. Por outro lado, a parte espiritual, principalmente por meio do nosso querido irmão médium Chico Xavier, psicografou histórias, mensagens, ratificando, enfatizando a existência de seres marcianos inteligentes, inclusive acompanhando, preocupados com o andar da Terra, e não é por menos. Mas então a informação não bate. De um lado não se vê nada, que é o lado da ciência, e do lado espiritual há livro de Ramatiz falando e detalhando a vida em Marte, inclusive, e essas informações não batem com a ciência. O que tentaremos aqui
é dar a explicação com base nas informações já recebidas sobre as realidades vibracionais. Porém, para esta questão, precisamos dar um passo além para entender a dinâmica da evolução dos homens e das suas civilizações. Vamos precisar dar uma dimensionada no nosso quadro para ampliar a partir do físico, sabendo que há outras vibrações, claro, e entender o seguinte: as informações aqui são de ordem espiritual. Ela tem a base científica das vibrações, claro, mas nós vamos tentar esclarecer espiritualmente o que estaria acontecendo, saindo um pouco da ciência, mas explicando por que a ciência não está encontrando até agora. Pois bem, as informações a seguir são originárias das grandes verdades multimilenares, principalmente dos Vedas, esse livro espiritual imemorial dos hindus. Porém, encontramos informações muito próximas em outras doutrinas orientais, como o budismo, o taoísmo, e os próprios teosóficos também concordam em gênero, número e grau com as informações a seguir. Só não encontramos muita coisa nos compêndios da doutrina espírita, apesar de não haver nenhuma contradição em essência com o que vamos apresentar. Pois bem, Deus, como sabemos, no seu infinito amor, criou todo o universo expresso nas 7 vibrações ou planos que comentamos. Mas, vendo a sua obra, ele amou tanto que decidiu enviar, lançar, mergulhar nela em essências dele mesmo. Seriam como chispas da sua própria divindade, as quais, mergulhando de plano em plano, foram adquirindo os corpos de cada plano e foi se nublando, foi se, vamos dizer, se mascarando dentro dos corpos de cada plano. E assim, lógico, estamos apresentando do ponto de vista didático, para simplificar o entendimento, o ser divino, ele foi enclausurado nas camadas dos diversos planos e chegando ao plano físico, para melhor entendimento nosso. E a sua saga é ir de encarnação em encarnação, obtendo e ganhando corpos, ir desenvolvendo a sua essência divina, essa semente do ser divino, e voltar ao Criador. Assim, ele começa, encarna, desencarna, adquire o corpo relativo àquela vibração, prossegue nesta dinâmica que os hindus chamam de roda de Sansara, roda de nascimentos e mortes, até o momento que queremos destacar, aonde o ser, vemos aqui alguns deles, que já não precisam mais encarnar nos planos mais densos. Eles já estão voltando. E notem que temos aqui seres que já não estão mais precisando voltar ao plano físico. Eles não têm mais necessidade de experienciar o plano de existência física para se desenvolver. Eles seriam, vamos dizer, não mais visíveis para nós aqui no plano F3, plano Terra. Enquanto outros ainda precisam de encarnações um pouco mais atrasadas, vemos que alguns deles seguem em frente, dispensando os corpos mais baixos e adquirindo ou vivendo mais em corpos mais sutis, elevadíssimos, até um momento em que eles já não precisam mais de nenhum corpo conhecido e voltam essencialmente à fonte criadora. Assim, como entendemos bem essa dinâmica da evolução não só do ser, mas de comunidades, de civilizações inteiras, podemos voltar à questão original, a respeito da Terra, nós terrenos, vasculhando e procurando exaustivamente vida em toda parte,
não temos encontrado um vestígio sequer em Marte, mas também em outros mundos em volta de nós. É uma contradição, podemos dizer até espiritual, divina. Por que Deus fez tantos mundos e não há nada lá? Pois bem, as informações, do ponto de vista espiritual, afirmam o seguinte: as leis que regem, que foram apresentadas sobre a escala evolutiva da Terra, vale para todos os corpos, todos os planetas. Lá em Marte houve também uma civilização. Essa civilização, em eras atrás, milhões, bilhões de anos, não podemos afirmar, ela foi física também. Porém, todavia, fruto do esforço espiritual e também científico, que nós vamos comentar logo a seguir, eles conseguiram alçar coletivamente toda a humanidade para viver, encarnar a partir do umbral, não precisando mais do esforço, da dor, das dificuldades do plano físico. É assim também ocorrerá com a Terra no futuro. E ascendendo de vibração em vibração, vamos dispensando a existência nos planos e vibrações inferiores. Podemos adiantar que a própria ciência, quando descobrir essa realidade das frequências mais elevadas, ela mesma vai estimular a humanidade a subir e não mais sofrer as dificuldades dos planos mais pesados. E por quê? Obviamente, podemos dar só alguns exemplos. Um corpo do nível, por exemplo, F5, aonde lá o ser, só de pensar, ele pode fazer e acontecer o que quiser, poderá ir para qualquer canto da galáxia e muito além. Desconhece a dor, o sofrimento, o ódio, o pesar, vive milhares e milhares de anos com esse corpo. Dá para imaginar alguém querendo vir para regiões mais densas, inferiores? Isso sem falar da beleza, não só dos próprios corpos desses seres, mas como dos planetas e dos universos, das estrelas, daquele nível vibracional. É o chamado céu. E todos querem ir para um lugar aprazível como esse. É por isso que, em muitos planetas, eles, possivelmente, se forem muito avançados, logo, logo não vão querer ficar mais nos planos mais baixos. E sobem, deixando para trás, talvez, uma futura civilização, um futuro ciclo de evolução para seguir a sua senda evolutiva. Mas eles mesmos já não precisam mais estar naquele plano. Observamos até agora abre uma infinidade de possibilidades com relação às combinações e interações entre planetas dos mundos. Por exemplo, podemos conceber um conjunto de planetas já avançados, aonde seguiram a senda evolutiva dessas humanidades, e esses planetas, as humanidades desses planetas atingiram um nível no qual eles estão encarnando já no nível superior. Ou seja, daqui da Terra, se a gente for observar esses planetas, não vai ver absolutamente nada, porque eles só encarnam do nível superior para cima. Enquanto nós aqui, no nível superior, só podemos ser espíritos. Ou seja, precisamos ainda encarnar, seja no umbral ou no físico, é o que muito acontece. E por uma felicidade do amor divino, pela possibilidade de interação entre os mundos, esses seres que lá estão encarnando no plano superior podem vir ter conosco como espíritos no plano superior ou abaixo no umbral. Isso está muito comentado, inclusive um livro Nosso Lar deixa a entender claramente isso. É muito interessante. Inclusive o próprio professor Laércio Fonseca defende essa tese e outros ufólogos também, espiritualistas, ufólogos e espiritualistas ao mesmo tempo, de que existe muito essa interação. E deixa tudo mais belo, ou seja, lá em cima, nos planos e dimensões acima, há uma interação entre planetas, só que eles lá estão encarnados e nós aqui ainda espíritos. Por isso, muitas vezes, vê-se
médiuns comentando que viu A, B ou C extraterrestre, porém ele desapareceu, não conseguem ver, ora aparece, ora não estão mais ali, pois eles são seres realmente, estão encarnados, porém em níveis vibratórios superiores, por isso eles podem adensar ou, vamos dizer, sutilizar a sua substância, mas são seres encarnados, apenas não estão na mesma dimensão ou na mesma vibração que a nossa.